Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso 14º Encontro de Filosofia. Hoje, dando continuidade àquela questão do conhecimento filosófico ligado à questão da verdade, como já foi tratado na aula anterior. Só que na aula anterior a gente estava falando do trabalho da alienação. E aí eu passei a aula toda falando do filósofo Karl Marx, aí acredito que tenho muitos alunos que vão dizer assim, esse professor é comunista? Ou esse professor é socialista? Bem, hoje a gente vai ver uma nova visão que vai justamente se contrapor ao socialismo e ao comunismo, que hoje parece ser ainda o bicho-papão da sociedade. Bom, então nós temos hoje a figura do filósofo Adam Smith. Adam Smith ele viveu no século XVIII. Foi um filósofo social e um economista responsável por difundir o liberalismo econômico durante o Iluminismo. Quando nós estamos falando de liberalismo, a gente não pode esquecer a figura que já trabalhamos aqui, a figura do John Locke. John Locke é o pai do liberalismo político e social. Agora nós temos Adam Smith, que é um liberal, mas ele vai enveredar mais pelo lado da questão econômica. Então ele vai tratar do liberalismo econômico. Então Adam Smith, como já falei, ele viveu aí no século XVIII, quando era o momento do iluminismo. Então ele viveu nessa época do iluminismo. E uma outra coisa que é fundamental para a gente saber a respeito do pensamento de Smith é a história da mão invisível do mercado. E o que é essa mão invisível do mercado? Então, o termo mão invisível é dele próprio, né? E é um lema do liberalismo econômico. Então, qual é a ideia que está por trás desse pensamento? É que o mercado se autorregula. Então, ele visa explicar o movimento do mercado, levando em conta os interesses de cada trabalhador que, produzindo qualquer tipo de bem ou fornecendo sua mão de obra, fazia isso não por gosto, mas sim para suprir suas necessidades. Smith dizia que o interesse individual de cada trabalhador era parte da construção do mercado. Então agora vamos entender isso contando uma historinha. Vamos supor que eu seja padeiro e você seja marceneiro. Quando eu trabalho fazendo pão, não é porque eu gosto de fazer pão. Quando você trabalha fazendo mesa ou cadeira, não é porque você gosta de fazer mesa ou cadeira. O que o padeiro quer ao fazer o pão? Ele quer ver o filho do marceneiro comendo pão antes de sair para a escola de manhã? Não. Ele quer ganhar o seu dinheiro. O padeiro, ao fazer pão, ele quer ganhar o seu dinheiro. E o marceneiro, por sua vez, quando ele faz mesa, ele quer ver o filho do padeiro tendo uma mesa elegante para estudar? Não. Ele quer ganhar o seu dinheiro. Agora, eu fazendo pão e o marceneiro fazendo móveis, quando eu vender o meu pão, eu ganho o meu dinheiro. Quando o marceneiro vender a mesa ou a cadeira que ele fizer, ele também vai ganhar o seu dinheiro. Então, nesse aspecto, o mercado ele vai permitir a cada um que realize uma função, que exerça uma profissão com a finalidade de sobreviver e de obter lucro. É uma das coisas que, principalmente dentro do modo de produção capitalista, então o trabalho ele visa lucro. Então agora nós temos ainda o seguinte, a mão invisível pode ser entendida também como o nome dado à relação entre consumidores e produtores, especialmente no aspecto da oferta e da procura. Quando a oferta de um produto no mercado é maior do que a demanda, do que a procura, o valor do produto fica mais baixo. Quando a demanda de um item é maior do que a sua oferta, o valor do produto fica mais
alto. Então, de novo, essa ideia da mão invisível do mercado é aquela coisa que não é direcionada por ninguém intencionalmente, mas pelo próprio mercado. Então, é uma lei do mercado. Então, o que vai determinar um preço mais alto de um produto ou um preço mais baixo? A lei da oferta e da procura. Então, vamos supor que eu tenha muito arroz no mercado e poucas pessoas para comprar o arroz. O que vai acontecer com o preço do arroz? Ele vai despencar, ele vai baixar. Agora, vamos supor que eu tenho uma oferta pequena de arroz e muitas pessoas querendo comprar, querendo consumir. O que vai acontecer? O preço vai subir. Então, nesse aspecto, é que ele vai dizer que aqui, de novo, é a mão do mercado que vai fazer essa regulamentação fundamentada na lei da oferta e da procura. Agora, isso é verdadeiro? Essas coisas vão funcionar desse jeito mesmo? Eu já falei anteriormente, em um outro encontro, que para Karl Marx, o que determina o valor de um produto, ou de uma mercadoria, no caso, não é simplesmente a lei da oferta e da procura. No momento, naquele encontro passado, eu falei de um tijolo de ouro. Ele nunca vai ser mais barato do que um tijolo de barro, mesmo que haja pouca procura pelo tijolo de ouro, porque o que vai determinar o valor de uma mercadoria é a quantidade de trabalho embutida para fabricar essa mercadoria. Então, é nesse aspecto que vai haver uma contradição entre o pensamento liberal e o pensamento socialista de Karl Marx. Então, quando a oferta de um produto é muito grande, segundo Adam Smith, tende a baixar. Quando a oferta é pequena e tem muitos consumidores, o preço tende a subir. Agora, isso tem alguma verdade? Claro que tem. Então, nós não podemos ignorar a lei da oferta e da procura. Então, ela é uma verdade, mas ela não é aquela que determina, em última instância, o preço de uma mercadoria. De acordo com essa lei da oferta e da procura, os empresários podem ir em busca do maior lucro possível e os trabalhadores podem vender sua mão de obra ao empregador que ofereça o melhor salário. Então, o Estado não deve intervir na relação entre patrão e empregado. Eu, como empregado, eu vou decidir com o empresário que vai me contratar o salário que eu quero receber e ele vai decidir comigo o salário que ele pode pagar. Nós sabemos que, na prática, isso acaba não funcionando muito bem, porque, às vezes, tem muitas pessoas desempregadas para um determinado tipo de profissão e isso tende a fazer com que os salários sejam determinados pelo empresário e não pelo o trabalhador. Com essa divisão de interesse, Smith acreditava que, de novo, a mão invisível do mercado atuava de forma espontânea. Então, o trabalhador é livre para negociar com o empresário, com o patrão, o valor do seu salário. Agora, nós sabemos que, na realidade, pelo menos na relação mais intensa dentro do modo de produção capitalista, isso não funciona bem assim. Normalmente, o patrão é quem dá o valor que pode, que quer pagar ao empregado. Uma vez que houvesse uma harmonia entre trabalhador, mercado e patrão, Smith acreditava que o Estado poderia ficar apenas com 3 responsabilidades. Então, o Estado ele não deve intervir na economia, isso aqui é um princípio do liberalismo. No neoliberalismo, as coisas elas funcionam um pouco de forma diferenciada pelo seguinte, porque quando de repente tem uma empresa querendo falir, vai atrás de dinheiro do governo, né? Mas o liberalismo, na sua origem, ele não ensina isso. Ele diz que cada um vai investir naquilo que acha que vai lhe render lucro e com isso o Estado não deve intervir. Então, eu posso colocar um restaurante, mesmo que o governador do meu estado queira que eu coloque uma venda de sapatos num determinado local. A iniciativa ela é livre, então não é o governante, não é o Estado que vai decidir em qual ramo do mercado eu deva atuar. Então, nesse aspecto, então nós temos aí o seguinte, o Estado, o que ele deve garantir, então? 3 coisas fundamentais, segundo o pensamento liberal de Smith. Primeiro, a segurança. Então, a finalidade do Estado, ele precisa
reduzir a violência, que a gente sabe que em parte nenhuma do mundo a gente conseguiu eliminar totalmente a violência, mas a segurança deve visar justamente a redução ao máximo da violência que é praticada no meio social. A segunda coisa, garantir a propriedade. Se é privado ou coletivo, embora Adam Smith não tenha ideia socialista nenhuma, então, mas a propriedade ela pode ser também coletiva. De qualquer modo, o Estado ele precisa garantir a propriedade. A terceira coisa que o governo deve garantir, que o Estado deve garantir, é a livre iniciativa. Então, um governante ele não pode determinar em qual ramo eu devo atuar. Eu escolho trabalhar na agricultura, um governante ele não pode determinar que eu trabalhe na pecuária, por exemplo. Então, agora, nós vamos partir para algumas críticas que são feitas ao pensamento de Smith. É claro que aqui tem a mão do marxismo, mas não só. Então, qual é a primeira crítica? Os custos de produção são variáveis. Então, lembra do exemplo que eu falei anteriormente? Eu sou fabricante de pão e o outro é fabricante de móveis. Pão, as pessoas precisam comer todos os dias. Mesa, eu comprando uma mesa agora, pode ser que durante toda a minha vida eu não precise mais comprar uma outra mesa. E o custo de produção de um pão não é o mesmo custo de produção do móvelzinho, por pequeno que seja ele, de madeira. Então, os custos de produção, eles são diferenciados. Outra coisa também, os produtos não são igualmente necessários na hora do consumo. É aquilo que eu falei ainda há pouco. Eu preciso consumir pão todos os dias, mas cadeira ou mesa, eu não preciso consumir todos os dias. Então, eu posso passar muito tempo sem procurar por esse produto, por essa mercadoria. As estruturas sociais não permitem que haja movimentação natural da economia, ou seja, não permite que a mão invisível funcione. A liberdade de negociação entre patrão e empregado vem mostrando que, na prática, o lado do empregado tem um peso muito menor do que a proposta de quem o está contratando. Ou seja, por várias razões, até principalmente pela questão da lei da oferta e da procura, então às vezes eu tenho muita mão de obra e pouco trabalho a ser feito, e às vezes eu tenho muito trabalho e pouca mão de obra, então isso vai ter algum peso na hora de se decidir quanto se vai pagar a um funcionário. Mas normalmente o que acontece é que a gente tem muitas pessoas desempregadas, o que acaba dando ao contratador, ou seja, ao patrão, o poder de decidir o valor do salário a ser pago. Agora nós temos aqui uma comparação, ainda que um pouco precária, mas de qualquer modo consistente, né? Tem algum valor, entre o pensamento liberal de Adam Smith e o pensamento socialista de Karl Marx. Bom, então qual é a primeira diferença? Então, para o Adam Smith, o sistema econômico ideal é o capitalismo. Para Karl Marx, o sistema econômico ideal é o comunismo. Agora, claro que para chegar ao comunismo tem que passar ainda pelo socialismo e o que ele chamava também de ditadura do proletariado. Agora, para Adam Smith, alívio da opressão para restaurar a justiça social. Então, o que vai restaurar a justiça social? O patrão ele tem que ser bonzinho para contratar o seu empregado pelo salário justo. Então, as empresas, a livre iniciativa tem que se encarregar também de empregar a mão de obra. Então, é aquela coisa de restaurar a justiça, reduzindo a opressão. Então, aumentando os postos de trabalho, enfim. Karl Marx vai dizer que só pela revolução se pode restaurar a justiça social. Então, ele não acreditava que em nenhum momento o empresário seria bonzinho para contratar com um valor exigido pelo trabalhador aquilo que ele vai precisar para reproduzir a sua condição de sobrevivência. Então, terceira coisa, a mão invisível regula naturalmente o mercado.
que Karl Marx vai dizer? Os custos de produção são variáveis, não há regulagem. Aliás, não é nem Karl Marx, são outros pensadores de cunho marxista. Bom, a produção individual gera a riqueza de cada um. Esse é o pensamento de Adam Smith. Para Karl Marx, na produção ocorre a exploração do homem pelo homem. Para Adam Smith, valor, preço, é determinado pela lei da oferta e da procura. Para Karl Marx, é o tempo de trabalho embutido para o fabrico de uma mercadoria que vai gerar o seu valor. E, finalmente, para Adam Smith, ele vai defender uma ideologia burguesa e conservadora. Karl Marx vai defender uma ideologia dialética e transformadora. E aí eu coloquei aí uma coisa um pouco engraçada, aquela bendita questão de direita e esquerda. Então, a gente vê que Adam Smith é, de certo modo, um representante do pensamento da direita e que Karl Marx é representante de um pensamento aí da esquerda. Então, é aquela velha história, aquela velha briga, aquele velho desentendimento que a gente presencia no nosso dia a dia. Então, agora nós vamos trabalhar com uma questão que é pertinente a esse conteúdo que nós abordamos até agora. Então, aí nós temos o seguinte, na página 108 do nosso material didático, nós temos a questão, e aí temos um texto. Se alguém emprega um capital para fomentar uma atividade, assim o faz exclusivamente em função do lucro. Geralmente, na realidade, ele, o indivíduo, não tenciona promover o interesse público, nem sabe até que ponto está promovendo, e quer ganhar o seu dinheiro. Ao preferir fomentar a atividade do país e não de outros países, ele tem em vista apenas sua própria segurança e orientando sua atividade de tal maneira que sua produção possa ser de maior valor, visa apenas o seu próprio ganho e, neste, como em muitos outros casos, é levado como que por uma mão invisível a promover um objetivo que não fazia parte de suas intenções, que é o bem coletivo. Então, trabalhando para o meu bem, de certo modo, eu acabo trabalhando para o bem da coletividade. Aí vem o contraponto, né, de Karl Marx. Para Marx, a ideologia é a incapacidade de perceber uma versão invertida da realidade. Então, vamos ver o texto de Marx. Então, as ideias não são nada mais do que expressão ideal das relações materiais dominantes. São as relações materiais dominantes empreendidas como ideias. Portanto, são a expressão das relações que fazem de uma classe a classe dominante. São as ideias de sua dominação. Então, ele vai dizer que as ideias dominantes de uma determinada época não passam das ideias da classe dominante. Então, Smith é um exemplo de ideólogo, criador de uma doutrina econômica cara, a conservação de uma classe dominante. Segundo Marx, o curso histórico esclareceu o caráter ideológico da doutrina livre concorrência mercantil. Por quê? Aí nós temos a letra A, então, que diz o seguinte: existe algo como uma mão invisível que converte os interesses privados da classe industrial em vantagens para o bem público. Então, esse aqui é um pensamento de Smith, mas não corresponde ao pensamento de Marx. Letra B. Ela é uma verdade de fato. A grande indústria não tira vantagem do monopólio. Foi a concorrência que fez nascer uma classe que em todos os países possui um interesse em comum. Um interesse que ignora nacionalidades, a saber, o lucro. Karl Marx vai dizer que o monopólio gera um lucro cada vez maior. Então, aqui
de novo, não está de conformidade com as ideias de Karl Marx. Ela é uma ilusão. A concorrência entre capitais aumenta a acumulação de capitais. A acumulação num contexto em que os capitais são abandonados à livre concorrência ou ao seu curso natural, sem a intervenção de um agente regulador, gera um monopólio. Letra D. Ela é uma verdade, de fato. A grande indústria não tira vantagem do monopólio. Foi a concorrência que fez nascer uma classe que em todos os países possui interesse em comum. O desenvolvimento universal da força produtiva, intercâmbio mundial associado a esse desenvolvimento. Então, como a gente já falou, Karl Marx diz que cria monopólio. Letra E. Os princípios do liberalismo condizem com a realidade. Com a concorrência, os capitais multiplicam-se em muitas mãos. Logo, há uma acumulação multilateral. Essa multilateralidade refere-se tanto ao pequeno quanto ao grande capitalista, já que o ganho do capital não precisa ser proporcional à sua grandeza. Então, na verdade, isso aí também não ocorre, porque nós sabemos que a acumulação ela existe. Quanto mais uma empresa acumula, mais ela pode até suprimir a existência de outras. Então, nós vamos ter como resposta coerente, então correta aí do nosso texto, né, e da nossa questão, a letra C. Então, que na realidade essa ideologia de Adam Smith vai configurar aí para Karl Marx uma ilusão. Então, aqui nós estamos chegando ao final da nossa aula. Sou o professor Isaías, estarei com vocês no nosso próximo encontro, no qual a gente vai trabalhar a razão comunicativa de Jules Habermas. E hoje eu contei aqui com a colaboração da FOFA, sempre competente na interpretação, e eu agradeço aí a presença de todos, contando de novo com a vossa presença para o nosso próximo encontro. Até lá!